Capítulo 17, Lunático. Autor, Minguil. Tradutor, Blue Spark. Revisor, Loliveira 3. Aqui no continente Ark, não é que ninguém tenha estudado o lixo negro. Cerca de 1000 anos atrás, um mestre mago do tipo madeira, juntou-se a vários magos do tipo água e alquimistas, juntamente com elfos que tinham o conhecimento mais extenso sobre plantas e iniciaram estudos sobre o lixo negro. Sua intenção era mudar o solo do lixo negro e transformá-lo no maior celeiro do continente. Mas depois de 20 anos de pesquisa, eles não conseguiram nem mesmo criar uma única folha de grama dentro do lixo negro. Posteriormente, eles tiveram que desistir. A partir de então, ninguém jamais estudou o lixo negro novamente. As pessoas pensam que o lixo negro não tem valor, mesmo se você estudá-lo, não é senão uma perda de tempo. Na verdade, isso tinha algo a ver com a situação geral do continente Ark. Embora a população no continente possa não ser pequena, a Terra é ainda maior. Existem muitas terras aráveis, por isso as questões relacionadas com a alimentação são quase inexistentes e a agricultura nunca foi uma preocupação. Mas o continente tem sido muito pacífico nos últimos anos, não houve grandes guerras. A população está crescendo rapidamente, tanto que alguns países pequenos estão enfrentando escassez de alimentos. No entanto, como o clima dos 5 impérios permanece ideal e não existem tais problemas, a escassez de alimentos nesses países não causou preocupação generalizada. E não esqueça que os escravos existem no continente Ark. Mesmo que os preços dos alimentos subissem, isso não significaria nada para eles, eles precisariam apenas alimentar os escravos com menos comida, apenas o suficiente para não morrerem de fome. Os senhores de escravos naturalmente nunca espalharão que seus escravos estavam tendo refeições menores. De fato, quando esses senhores de escravos estão juntos, não falariam sobre escravos. Eles discutiam sobre as mulheres, até sobre a luz da lua, mas nunca sobre escravos. Portanto, as pessoas do continente nem sabem como as questões relacionadas com os alimentos estão se aproximando cada vez mais. Agora que o continente está em paz, a economia de cada país está em constante crescimento, então os preços das necessidades também estão aumentando, mas, naturalmente, aqueles que estão no poder fingiam não saber sobre isso. Embora se possa afirmar que a economia está aumentando, o padrão de vida da maioria dos cidadãos não melhorou, pelo contrário, só piorou. Muito menos pode ser dito sobre as condições dos escravos. Com a economia em ascensão, os preços dos itens seguirão naturalmente o exemplo. Mas enquanto os preços subiram, a renda dos cidadãos comuns não aumentou. Isso levou muitos cidadãos a serem incapazes de se sustentar, tornando-se escravos, intensificando os problemas da sociedade. Mas Merine não sabia de tudo isso, o que ela sabia era que os itens alimentares no continente são muito caros agora. Se Zalrai realmente pode mudar o solo completamente do lixo negro em terra fértil, então mesmo que a família Buda não quisesse florescer, não seria possível. Ao ver o olhar animado em seu rosto, Zalrai riu. Sim, vovó Merine, essa é uma habilidade que eu consegui, mas só posso melhorar 10 acres de terra todos os dias. Então você tem que organizá-los à tarde, para medir a terra. Vamos tomar mais de 1000 acres como nossa marca, qualquer tanto a mais que isso não seremos capazes de lidar. Você pode parar depois de medir 1000 acres. Merine assentiu animadamente e disse, sim, jovem mestre, vou providenciá-lo imediatamente. Ao terminar suas palavras, Merine começou a sair. Zalrai rapidamente a parou, tudo bem vovó Merine, não fique ansiosa. Pode esperar até depois da nossa refeição. E também, nós definitivamente não podemos fazer muito, bem como não estar muito longe do castelo. E também, não podemos deixar que os outros descubram essa minha capacidade, senão, dada a capacidade atual da família Buda, não podemos nos proteger contra eles. Merine é uma pessoa de grande experiência também, ao ouvir as palavras de Zalrai, ela se acalmou imediatamente. Assentindo com a cabeça, ela disse, sim, eu entendo o jovem mestre. Por favor, deixe este assunto para mim. Nem Zalrai nem Merine perceberam que Meg, que estava atrás de Merine, estava olhando para Zalrai com os olhos coloridos de surpresa. No passado, assim que Zalrai aparecia, Meg inclinava a cabeça dela para baixo. Mas agora, ela olhou para cima e cuidadosamente observou Zalrai, sem nenhuma reminiscência de sua timidez anterior a Zalrai.
Meg cresceu junto com Ada, e como Adam só era mais velho que ela por 2 anos, eles sempre brincavam juntos desde jovens. Naquela época, Meg parecia ser um pedaço de Ada, ela iria para onde ele fosse. Se ela fosse intimidada por outras crianças, Ada iria defendê-la e lutar com elas. Portanto, ela tinha um forte sentimento por seu jovem mestre como um irmão desde que era jovem. Mas com a idade, veio a compreensão de certas coisas. Meg entendeu que Ada é seu jovem mestre, ela não poderia continuar chamando de irmão mais velho. E porque ela é uma menina, Adam também não estava disposto a brincar com ela, então ela estava muito triste. Quando ficaram ainda mais velhos, Adam se encontrou com muitos jovens nobres e os teve como amigos. Foi nessa época que Ada começou a aprender as coisas erradas, ele até pareceu esquecer sua companheira de infância. Adam passou de mal a pior enquanto crescia, enquanto Meg ficava mais bonita e madura, e até mostrava um talento para magia. Ela embarcou em uma estrada completamente diferente de Ada. Mas Meg estava cada vez mais infeliz, vendo como Ada estava sendo enganado todos os dias. Ela queria muito pará-lo, mas era totalmente inútil, até mesmo as palavras de seu avô caíam em ouvidos surdos. Ela realmente desejava que o tempo voltasse para trás e voltasse para quando eles eram jovens novamente, onde seu jovem mestre, seu irmão mais velho, brincava com ela todos os dias, até mesmo se levantaria por ela, e voltaria para o lado dela. Dizem que os sentimentos de uma garota são como poesia, Meg é assim mesmo. Ela sempre esperava que Ada mudasse de volta para quem ele era, mas a realidade destruiu impiedosamente seu sonho quando Adam tentou estuprá-la. Quando Adam sorriu lascivamente e caminhou em sua direção, ela sentiu seu mundo desmoronar e que uma vez a bela lembrança que ela tinha se distanciou. Seu mundo começou a perder sua cor e ela vivia cada dia atordoada. E neste momento, o desastre atingiu a família Buda, pendurada entre a vida e a morte. Ela observou as pessoas que haviam crescido juntos saírem da família Buda uma a uma, testemunharam sua casa de infância sendo lavada pelo rei, observadas enquanto Ada era forçado a beber a água do nada e depois cair na inconsciência. Ela assistiu sua própria família desaparecer em um curto espaço de tempo. Eles então chegaram ao lixo negro, mas Ada ainda tinha que acordar. Ver seus avós se ocuparem interminavelmente a cada dia na esperança de que a família Buda persistisse, era como assistir ao último esforço de um homem que se afogava. Meg é apenas uma garota simples que não tinha experimentado muitas coisas. Ficou chocada com a sucessão de eventos, quase incapaz de aguentar tudo aquilo. Se não fosse por seus avós, ela poderia ter se perdido e tentado cometer suicídio. Mas mesmo assim, pouco depois de chegarem ao lixo negro, Zalrai apareceu. E Merine notou que seu jovem mestre havia mudado. Ele não era mais o garoto que não sabia de nada e que passava o dia todo criando problemas, agora amadureceu e sabe lutar por essa família. Primeiro foram os rabanetes mágicos, depois os coelhos de olhos azuis e agora o melhoramento do solo. De repente, ela percebeu que o jovem mestre havia se tornado um estranho para ela, mas ainda assim essa mudança é boa. Em seu coração, a imagem da versão perfeita do jovem mestre está lentamente começando a se formar. Meg percebeu que algo em Adam parece estar atraindo-a para ele. Ele não tinha mais uma aura temperamental que assustava as pessoas, mas sim transformado em uma aura calma e natural, fazendo as pessoas subconscientemente quererem se aproximar dele. Ela gostava de ver o olhar de autoconfiança em Ada, assim como o sorriso gentil que ele usava. Ela também gostava que, quando Ada olhasse para ela, ele penduraria uma expressão pouco natural e um tanto culpada em seu rosto. Sem ela saber, o coração da jovem garota mais uma vez se ligou a Ada. Merine não prestou atenção às mudanças em Meg. Ao terminar suas palavras com Zalrai, caminhou imediatamente para a cozinha. Isso deu a Meg a chance de recuperar seus sentidos. Ela baixou a cabeça imediatamente e seguiu Merine até a cozinha com um rosto vermelho e começou a tirar a comida. As mesmas pessoas comeram juntas, mas hoje Merine e Meg comeram rapidamente e terminaram a comida em algumas mordidas. Depois disso, eles imediatamente caminharam para o lado de fora, parecendo se preparar para organizar as pessoas para medir a terra. Zalrai observou o olhar no rosto de Merine e mal conseguiu segurar uma risada. Ele podia entender os sentimentos de Merine, eles sempre pensaram que o lixo negro só poderia ser um pedaço de terra morta. E agora,
De repente, alguém lhes disse que ele pode transformar a terra morta em terra fértil, o que equivale a dizer a um paciente com doença terminal que sua doença pode ser tratada. Como alguém pode permanecer calmo nesse caso? Zalhai lentamente terminou seu almoço, então levou Blochiad e Roquiad para fora do castelo. Uma vez que eles estavam do lado de fora, eles perceberam que Merim e Meg já tinham liderado os escravos na medição da terra. Esses escravos podem não ter outras habilidades ou talentos, mas já semearam o solo antes. Se eles fossem designados para alguma outra coisa, poderiam não ser capazes de fazê-lo, mas medindo a terra ou semeando o solo, por que não? Os escravos definitivamente eram capazes de conseguir isso. 10 acres de terra foram logo medidos. Merim e Meg escolheram não examinar o trabalho enquanto seus olhos estavam voltados para Zalhai, para descobrir se ele era realmente capaz de melhorar o estado do solo. Zalhai olhou os 10 acres de solo, mas ele congelou ali. Ele vira na fazenda espacial o tamanho de 10 acres de terra, mas na fazenda, não importava se fosse semear ou colher, ele nunca levantara um único dedo. Agora que ele tinha que melhorar esses 10 acres de terra, ele estava perdido, uma vez que o solo espacial e a água espacial deixassem a fazenda, ainda estaria sob seu controle. Quando ele estava na fazenda antes, sua mente estava apenas em cálculos das proporções e ele esqueceu completamente sobre isso. O que ele poderia fazer agora? Certamente ele não pode escolher lentamente despejar o solo espacial e a água espacial na Terra Negra, pouco a pouco. Assim que Zalhai ficou ansioso, o aviso da fazenda espacial apareceu de repente. Você quer melhorar a Terra diante de você? Sim e não. Depois disso, uma tela de projeção com 2 botões apareceu diante dele com sim e não. Com muita felicidade, Zalhai estendeu a mão e apertou o botão sim, mas percebeu que sua mão passou pela tela de projeção como se não houvesse nada lá. No entanto, a tela e seus 2 botões pairavam ali constantemente, fazendo-o parecer um lunático que começara a dançar empolgado. E esse é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, comentar e clicar em gostei. Isso é muito importante. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. E fiquem todos com Deus.